Consciência, espiritualidade, religião, será que são as mesmas coisas? Nesse vídeo vou explicar para você a diferença de cada uma delas, como elas estão correlacionadas e como isso afeta o fato de você estar satisfeito ou insatisfeito com a sua própria vida. Vamos pro vídeo! Fala, gente linda, sejam todos bem-vindos aqui para o meu canal, onde nós trabalhamos sobre consciência, aprendizagem e treinamento. Hoje eu vou trazer aqui um vídeo para falar sobre essa dimensão da consciência. Muitas vezes as pessoas me perguntam: professor, quando você fala sobre consciência, você não está falando de espiritualidade? Ou isso não é uma nova forma de mascarar algum tipo de religiosidade? Então, entender bem o que qual é a relação entre religião, espiritualidade e consciência. Aqui eu vou trazer uma análise, uma visão também pessoal minha, que com certeza vai poder contribuir com você aí, vai poder contribuir com o seu próprio desenvolvimento, sua própria formação. Estou fazendo isso principalmente numa semana muito especial, que nós estamos celebrando um tempo muito especial e por isso eu queria deixar registrado aqui esse conteúdo. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é: toda religião ela é um caminho para a espiritualidade, mas a espiritualidade não se resume à prática religiosa. O que isso quer dizer? Então, as religiões em essência, elas são pensadas para serem caminhos para indicar um caminho de evolução, de desenvolvimento da espiritualidade das pessoas. Mas a espiritualidade não se resume à prática religiosa em si ou ao caminho dado pela religião. Engraçado que eu já, falando isso em uma aula, inclusive, com alguns alunos meus, alunos de graduação, eles disseram assim: então, professor, o que você está querendo dizer é que uma pessoa que não acredita que Deus existe, ela pode praticar espiritualidade? Claro que sim, dentro do conceito de espiritualidade que nós vamos trazer aqui. Inclusive, esse conceito de espiritualidade, ele vem sendo assimilado em modelos que indicam um equilíbrio de vida, saúde integral. Quer dizer, uma pessoa precisa praticar a sua espiritualidade para que efetivamente ela seja uma pessoa saudável, ainda que isso signifique que ela não tem nenhum tipo de crença religiosa. Só que aí vem um outro elemento. Eu também conheço pessoas que dizem: o que importa é a espiritualidade. Essa coisa de religião, isso não existe. E isso daqui é também uma grande ignorância. Porque todas as religiões, eu tenho a minha, eu professo uma fé específica, mas eu gosto de estudar as religiões. E todas as religiões, elas têm sim um fundamento, elas têm uma sabedoria, elas têm uma filosofia ali embarcada. E em sua essência, ela direciona o indivíduo e a pessoa para um crescimento espiritual. Então não pode, de forma nenhuma, ser desprezado. O vídeo, o objetivo é ele não ficar um vídeo muito longo, mas se eu for começar a trazer aqui elementos sociais e culturais que alinham isso, nossa, aí pode dar aqui um vídeo de 1h30, 2 horas. Talvez, se vocês se interessem por isso, se interessar por isso, deixa aqui no comentário, a gente pode fazer uma live sobre esse elemento. Mas então, professor, quando você diz que uma pessoa, mesmo que ela não acredite em Deus, não tenha uma religião, uma profissão de fé, ela pode praticar espiritualidade? Explica um pouquinho mais sobre o que é essa dimensão da espiritualidade. Que a espiritualidade, ela é uma necessidade. Ela aparece em vários autores que classificam e organizam, estruturam a necessidade humana. Então eu posso pegar Alderfer com o CRE, que é existência, relacionamentos e crescimentos. Quando a gente fala de crescimento, nós estamos falando de um nível de necessidades superiores. Esse nível de crescimento e de evolução remete justamente a uma dimensão prática de espiritualidade. Alguns autores, como por exemplo até o próprio Tony Robbins, ele aponta isso como necessidades superiores ou necessidades espirituais. Essa é a expressão utilizada, tá? Isso também é utilizado pelo IOC, como necessidades primordiais, são chamadas de necessidades primordiais. Posso resumir isso aqui em 2 elementos:
crescer e contribuir. Então você, nós temos uma necessidade interior de evoluir, de crescer e de contribuir, deixar uma contribuição para a sociedade, um legado meu, resultado desse meu crescimento, né? Isso está presente na própria natureza, cresce, dá frutos e esses frutos geram novas árvores. Então esse processo, essa percepção, esse caminho de transcendência, algo que veio antes de mim e algo que continuará depois de mim, isso é prática de espiritualidade e é uma necessidade humana. Em Maslow vai aparecer como autorrealização. O topo da pirâmide de Maslow supõe justamente a autorrealização. Então uma pessoa que vive a sua vida profissional conectado com um profundo senso de missão, de propósito e de legado, está em pleno exercício da espiritualidade. Ainda falando das necessidades, um outro autor que eu gosto, que foi trazido para a programação neurolinguística por Dilthey, é Bateson. Bateson, ele hierarquiza a aprendizagem, né, humana em níveis de identificação, que Dilthey vai organizar, trazendo para a programação neurolinguística, Robert Dilthey vai organizar, trazendo para a programação neurolinguística como os níveis neurológicos. Isso foi utilizado por muitas escolas de coaching aqui no Brasil como um método, ou um caminho, ou uma orientação de evolução. Eu gosto porque mostra a evolução associada a uma dimensão de aprendizagem. E também ele mostra os diversos níveis de compreensão do indivíduo em relação à sua própria identidade. E o topo dessa pirâmide, segundo Bateson, é um nível holístico. Então ali está associado, o Dilthey faz uma divisão de pertencimento e legado. Então eu pertenço a um grupo, né? Pertencimento a um grupo, e eu deixo um legado, né? Algo sobre mim. Isso é o que é o nível em que Bateson ele chamava de nível holístico ou nível espiritual, mais uma vez indicando a espiritualidade como uma necessidade. E o que é efetivamente essa espiritualidade? A espiritualidade é um processo de conexão que você tem consigo, com os outros, com o ambiente que te cerca. Então, em última análise, toda vez que você tem uma experiência de arrebatamento e contemplação, você está em uma experiência espiritualizada, né? Então, se eu chego, por exemplo, para mim, uma prática de espiritualidade muito grande é ir no mar. O mar, ele me arrebata, ele me traz ele me leva, me conduz a um estado contemplativo incrível, né? Então, aquele momento ali eu estou fazendo uma conexão. Veja, eu não estou pensando coisas. A gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Eu estou contemplando. Então, a beleza, ela nos arrebata, ela nos leva para esse estado de espiritualidade. O que nos faz também conectar a própria espiritualidade com a arte em si. Então, ouvir uma música, assistir uma peça de teatro, olhar um quadro pintado, uma arte bela, aquilo te arrebata, te conecta, te emociona, te proporciona um estado contemplativo, você está em pleno exercício de espiritualidade. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que todo o indivíduo humano tem a necessidade de exercitar a espiritualidade. Mesmo aquele que seja ateu, que seja materialista, ele exercita a espiritualidade através desse caminho. Isso é uma necessidade humana, isso é próprio da natureza humana, essa capacidade de contemplar e se conectar consigo, com os outros e com as coisas. Isso é espiritualidade. Não obstante, quando a gente pega as religiões, o que é que elas fazem? Elas usam ou não usam de subterfúgios, de recursos, melhor dizendo, artísticos. Qual a religião que não usa da música? Qual a religião que não usa da dança? Qual a religião que não usa das artes cênicas ou das artes visuais? Por quê? Porque são instrumentos e caminhos que fazem com que eu e você, o homem, entre em um estado contemplativo. Esse estado de contemplação é exercício de espiritualidade. Por isso que há algum tempo eu escrevi no meu Instagram, tem algumas coisas que eu boto no Instagram que eu acho que eu digo, eu vou botar, mas eu acho que ninguém vai entender. Não porque eu sou o
o cara que sabe tudo e só tem gente que não. Não, é porque precisa de tempo para explicar por que é que eu estou escrevendo justamente aquilo, né? E justo que não temos em rede social, tudo é esse consumo de conteúdo rápido e aí fica difícil de entrar num nível de profundidade maior. Então, uma coisa que eu escrevi os tolos se apegam às certezas, os mestres se apegam às perguntas, enquanto que os sábios contemplam. Então a sabedoria está nessa espiritualidade, a sabedoria está nessa capacidade de contemplação. Então, eu não sei você, mas eu conheço muitas pessoas sábias que não têm estudo nenhum, né? Tem tia, por exemplo, que quando eu estou com ela, com essa tia é um poço de sabedoria, né? Não tem ensino, não tem educação nenhuma. Fez o primário ali, né? Ela fez o primário, mas ainda assim é um poço de sabedoria. Os sábios contemplam, eles contemplam a vida, contemplam o seu próprio ser, né? Aí vem uma pergunta que você poderia fazer. Então entendi, professor. Basta espiritualidade? Não precisa de religião? Basta exercitar a espiritualidade. Não tem esse negócio de religião? Bom, aqui entra justamente o elemento da consciência. Falei de espiritualidade e religião, agora eu vou falar de consciência. Eu disse que a religião ela é um caminho de desenvolvimento de espiritualidade para as pessoas humanas. As pessoas humanas desenvolvem sua espiritualidade por caminhos religiosos, se e somente se ampliarem a consciência. A consciência é o ponto central de tudo, e eu vou explicar justamente isso agora nessa parte do vídeo. Quando a pessoa ela vive a vida religiosa ampliando a sua própria consciência, então efetivamente aquele caminho religioso se concretiza em evolução de espiritualidade. Tudo vai depender do nível de consciência que a pessoa tem em relação a si própria, em relação à sua religião, do porquê que ela está seguindo aquele dogma ou seguindo aquele rito efetivo, tá? Aqui tem coisas muito profundas. Poderia mais uma vez passar horas explicando isso, mas eu vou tentar resumir o máximo. Primeiro elemento, eu vou trazer aqui um texto de uma santa católica, que eu adoro, uma mística, mas também uma grande empreendedora, né? Ali, mais ou menos de 1500, ela foi uma grande empreendedora, período contra-reformista, enfim. Santa Teresa de Ávila, tá? Santa Teresa de Ávila, ela é uma mulher realmente fora da curva, à frente do seu tempo. E ela era muito mística e muito espiritualizada. E ela escreveu esse poema chamado Colóquio Amoroso. Vamos prestar atenção no que o poema diz. Deus meu, se o amor que me tendes é como o amor que vos tenho, dizei por que me detenho, ou vós por que vos detendes. Então nós estamos falando de uma mulher totalmente dedicada à vida religiosa, que tem um profundo amor a Deus. E ela diz, meu Deus, se o amor que tu me tendes é como o amor que eu te tenho, por que nós não nos unimos? Por que nós não nos unimos definitivamente? Por que eu me detenho ou você se detém? Isso daqui expressa justamente uma pessoa no caminho religioso que está evoluindo em nível de consciência. Eu vou explicar, calma, eu vou explicar. E eu vou trazer essa explicação com base em 2 livros. Primeiro livro, o próprio Eckhart Tolle. Eckhart Tolle diz que o ego ele está na mente e no pensamento, enquanto que o ser, enquanto que a consciência ela é ser. Você não pensa consciência, tá? Então, nesse caso de Santa Teresa, ela sabe que ama Deus e que Deus a ama, mas falta o ser, a união definitiva entre Deus e Santa Teresa. Isso é o desejo dela por chegar ao ponto máximo da evolução da espiritualidade. Mas isso vai depender de quê? Dela tomar consciência. Tomar consciência de que Deus e ela é um só, tá? Totalmente unido. Vai ficar um pouquinho mais claro à frente. Então, Tolle, ele traz isso. O ego, como está na mente, ele gera a separação. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando como Eckhart Tolle explica o ego. O ego, ele possui sempre um conteúdo, tá? Que pode ser meu título, minha religião, meus filhos,
minha posição política, e ele tem uma estrutura que é o minha, meu. Então o ego, ele gera separação. Toda vez que eu tenho uma percepção de separação, essa percepção de separação está sendo gerada pelo ego. Então essa separação é que me faz julgar o outro, por exemplo. Porque no fundo eu estou até expurgando algo que é ruim em mim naquela outra pessoa. Eu estou gerando esse distanciamento e essa separação. Então isso é um elemento do ego. O segundo autor que eu quero trazer para explicar isso é o Ken Jr. Eu cheguei a esse autor por uma grande professora, eu chamo de mestra, Vilma Bossoni. Ela tem inclusive canal aqui no YouTube, se vocês quiserem pode pesquisar, pesquisa aí Sunrise, procura Vilma Bossoni no Instagram, eu super recomendo. Foi através dela que eu comecei a estudar mais profundamente essas dimensões de expansão de consciência, né? E quando ela me apresentou o Keynes, eu fui estudar ali no livro do Keynes, né, para entender o que seriam esses níveis de consciência. E Keynes ele aponta que o nível de consciência mais elevado, ou seja, o 7º nível de consciência, é o nível da comunhão universal, ou da consciência universal. Você se torna um com o universo, você se percebe que tudo e todos tem parte de você, na verdade você inteiro, né? É até difícil para quem não tem esse nível de consciência explicar, como eu estou tentando fazer agora, que você e tudo está unido, né? Numa comunhão única, né? Numa comunhão definitiva. Isso é uma compreensão espiritual muito elevada e está presente em todas as religiões que eu estudei. Todas. Pode ter alguma religião que não traga isso presente, tá? Mas todas as que eu já estudei algumas, traz sempre esse elemento dessa compreensão de comunhão com o todo, como ponto ápice da espiritualidade. Então, por que eu estou trazendo o case aqui? Porque é justamente o que Santa Teresa está clamando. Deus meu, eu te amo muito e sei que o seu amor por mim também é infinito. Então, quem está se detendo? Por que nós não nos unimos ainda? Falta um processo de conscientização, de consciência do ser, de consciência de que Deus e a Santa é uma coisa só. E aí você pode traduzir isso dentro de qualquer religião, de qualquer o caminho religioso que você quiser trazer. O ponto aqui é, para que um caminho religioso alguém chegue no ápice da sua espiritualidade, esse ápice da espiritualidade, ele significa que a pessoa precisa ampliar a sua própria consciência. E eu estou pegando o exemplo de uma das maiores místicas que existiu na tradição católica, que é Santa Teresa de Ávila, mas poderia usar aí diversos outros exemplos. Santa Teresa, ela aponta no livro dela, Castelo Interior e Moradas, que a última morada, a 7ª morada, é a morada do matrimônio espiritual. Dentro do cristianismo, no matrimônio, duas pessoas se tornam uma só carne. Coincidência? Não. Provavelmente o Keynes estudou Santa Teresa, porque Santa Teresa escreveu antes de Keynes, tá? O próprio Keynes, ele aponta os 3 níveis inferiores de consciência como níveis da infelicidade, onde se busca segurança, onde se busca prazeres, onde se busca poder. Aqui nós temos sentimentos e emoções que estão associados a cuidados que diversos caminhos religiosos também apontam para o comportamento do indivíduo. Basicamente, emoções como medo, emoções como vergonha, emoções como culpa estão associadas a esses elementos de segurança, de prazer constante, prazer e de poder, de querer ter o controle das coisas, de controlar alguém. Coincidência? Eu diria que não. Se você ainda está duvidando desse ponto que eu estou trazendo, tudo bem, tá tudo certo, coloque aqui embaixo, eu vou fazer questão de ler o seu comentário. Mas se você, por exemplo, é cristão católico, eu já conversei com alguns amigos meus que são católicos, que eles ficam meio assim, não, que história é essa? Você está misturando um bocado de coisa, e talvez esteja mesmo misturando como um bom baiano, mas se eu perguntar para você, católico, por exemplo, qual é o ápice da vida cristã?
O ápice da vida cristã é a celebração do sacramento da Eucaristia, também chamado de sacramento da comunhão. Coincidência? Eu diria que não. Então aqui a gente encontra justamente essa conexão, religião, caminho para a espiritualidade, mas não só o único. Espiritualidade, uma necessidade humana de me conectar comigo e com os outros, e essa conexão ela será mais profunda e essa espiritualidade atingirá seu ápice a partir do momento em que eu ampliar a minha consciência. Não é algo que eu tenho que saber. Eu, por exemplo, já sei disso há alguns anos, mas eu ainda não tomei consciência do ser. Estou nesse caminho e nesse processo de evolução. Então, professor, consciência é tudo? Basta eu me dedicar a ampliar a consciência e pronto? Sim e não. Toda vez que você estiver mais consciente, você vai ter mais comunhão, vai ter mais propriedade de quem você é, do seu ser. Mas isso, para isso acontecer, para você evoluir na consciência, ela não acontece assim, pum, aconteceu. É preciso ter aprendizagem e treinamento. Aliás, é daqui que vêm os ensinamentos. Por exemplo, os ritos, por exemplo, os regimes estabelecidos dentro das religiões. E as distorções ocorrem ali quando os homens religiosos estão operando em níveis de consciência inferior, que, por exemplo, quer amedrontar os outros, quer envergonhar os outros, quer imputar culpa. É aqui que as distorções religiosas elas acontecem. Com todo respeito, digo isso, tá? É minha opinião. Mas também essas religiões elas apontam aprendizados a serem feitos e disciplinas a serem desenvolvidas. Então é ser para fazer. Fazendo se consolida o ser. Eu tomo consciência da potência, Aristóteles, e eu realizo em ato, através de aprendizagem e treinamento. Por isso que aqui no canal eu vou começar a produzir conteúdos. Minha intenção é produzir pelo menos 3 vídeos aí por semana. Um dia falando de consciência, um dia falando de aprendizagem, um dia falando de treinamento. Então, ser, consciência, fazer, aprendendo e treinando. Esse é o caminho para que, de fato, você se torne você realize cada vez mais o ser que você encontra dentro de você. Não uma exigência de fora, que só vai aumentar cada vez mais a sua insatisfação. Deixa aqui seu comentário, o que é que você achou, o que é que você acha? Você tem uma religião? Você encara essa religião como caminho de evolução da sua espiritualidade? Você nunca pensou nisso? Quero ouvir sua opinião. Comente aqui embaixo qual é a sua opinião. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com colegas, pessoas que estão precisando conhecer esse conteúdo, e se inscreva no canal, porque nós traremos mais conteúdo sobre consciência, aprendizagem e treinamento. Ser para fazer. Começa dentro, encontrar dentro para realizar fora. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Grande abraço!